Olá, eu sou a professora Ivana Ferrer e vou apresentar para vocês um pouco sobre o empreendedorismo social e os negócios de impacto. O que é o empreendedorismo social? Quando a gente fala empreender, a gente está falando em uma pessoa que vai levar uma inovação, introduzir uma inovação que possa promover o desenvolvimento regional, o desenvolvimento econômico. E o empreendedor social é aquele empreendedor que ele tem um olhar apurado para os problemas que acontecem naquela sociedade, naquela comunidade, naquela região, naquele bairro. Então o empreendedor social é aquele que de um problema ele vislumbra a solução e ele busca solucionar aquele problema. E negócios de impacto? Quando a gente fala em negócios de impacto, o que nós estamos querendo dizer? Os negócios, todo negócio causa um impacto na sociedade, mas nem todos causam um impacto totalmente positivo. Quando nós falamos em negócios de impacto social, nós queremos falar daqueles negócios que também foram projetados, foram pensados a partir de problemas reais. E esses problemas foram desenhados dentro de técnicas da administração para transformar aquele problema numa lógica de mercado que possa vir a solucionar aquele problema. Para ficar mais fácil a compreensão desses conceitos, eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês. Um exemplo internacional de um empreendedor social que se destacou no mundo e que acabou criando o conceito do microcrédito. Eu vou trazer para vocês um exemplo nacional de um empreendedor social que se destaca por promover o desenvolvimento regional dentro da sua região, dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade, dentro do seu conjunto habitacional. E eu vou trazer um exemplo aqui também da nossa região, de um aluno egresso, de uma aluna egressa do curso de administração da UFMT. Quando nós pensamos nos problemas que afetam a nossa realidade, muitas vezes a gente pensa que nós somos os únicos que estamos passando por esse tipo de situação, da falta de acesso ao serviço de saúde, da falta de acesso a um serviço de educação, da falta de saneamento, mas na realidade a ONU nos ajuda com uma agenda que pontua 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Nesses objetivos, ela pontua a questão da pobreza, da fome, da desigualdade social, da saúde e bem-estar, da educação. Todos os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Esses problemas não são problemas só do nosso país ou do nosso estado. São problemas do mundo, são problemas globais, complexos, multidimensionais. E como conseguir atender a esses problemas? Solucioná-los. Essa é uma agenda que não cabe só aos governos. O governo sozinho não consegue solucionar, dar conta de toda essa demanda. Então, por isso, essa é uma agenda de toda a sociedade. Empresas, sociedade civil organizada, órgãos públicos. É por isso que os negócios hoje também estão pensando em ser configurados a partir desses problemas. Através dos exemplos que nós vamos apresentar, vai ser possível entender melhor toda essa situação. O livro internacional que eu vou trazer para vocês é de Muhammad Yunus, né? Yunus foi um Nobel da Paz em 2006, né? Por que ele ganhou esse Nobel da Paz? Ele simplesmente criou o conceito de empreendedorismo social e de microcrédito no seu país, em Bangladesh. Em 2016, eu tive a oportunidade de estar numa palestra com ele em São Paulo. E nessa oportunidade, ele falou a respeito da educação, né? Que a nossa educação, ela é um sistema muito tradicional, que ela prepara as pessoas para serem como robôs, replicando conceitos. E não deveria ser assim. A criança, o jovem, deveria ser estimulado a explorar a sua criatividade, a desenvolver esse espírito empreendedor, porque através desse espírito empreendedor e com a infinita capacidade criativa que o ser humano tem, ele poderia solucionar qualquer tipo de problema que viesse a existir na sociedade. Mas o exemplo dele
foi exatamente dentro do país dele. Ele se formou nos Estados Unidos em economia e quando ele voltou como um profissional, um professor da universidade do estado dele, para chegar até a universidade, ele passava por uma região de muita pobreza e ele começou a se incomodar com aquela situação. E ele começou a mandar os alunos dele fazerem algumas pesquisas lá naquela região. E ele percebeu que aquelas pessoas viviam praticamente um processo de escravidão. Elas viviam submissas a agiotas que emprestavam pequenas quantias em dinheiro e elas eram obrigadas a trabalhar o tempo todo para estar pagando esses agiotas. E ele percebeu que com apenas o Yunus, ele percebeu que com apenas $27 ele poderia transformar a vida daquelas pessoas. E foi isso que aconteceu. Com $27 ele construiu história. E ele fez com que a ideia dele de viabilizar o microcrédito a pessoas de baixa renda, que não tinham garantias para dispor, era um grande sucesso. Essas pessoas com esse dinheiro conseguiam sair de uma situação de submissão, de miséria, de escravidão e desenvolver a sua vida e ter uma vida melhor. E Yunus hoje tem mais de 50 empresas, mas as ideias, né, que ele construiu e que ele efetivamente fez lá na década de 70, né, em 76 que ele começou todo esse processo, em 83 o Grameen Bank já era um banco, um grande banco institucional. Hoje ele já possui mais de 8 milhões de beneficiários e a ideia dele é replicada por todos os países do mundo. No início da palestra, quando ele começou a contar a vida dele, ele usou uma metáfora que eu achei muito interessante. Ele, enquanto professor de economia, ele tinha olhos de águia, ele sabia tudo sobre o mundo, só que ele olhava o mundo lá de cima e ele precisou descer, se tornar um verme, foi o termo que ele usou, e entrar debaixo da terra para ver como que as pessoas viviam na terra. E aí ele aprendeu a entender essa dinâmica social, a aguçar esse olhar para a realidade local. Porque muitas vezes a gente olha, mas não vê. A gente ouve, mas não percebe tudo que as pessoas vivem, os problemas que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. Além do exemplo de Yunus, nós temos o exemplo do Joaquim Melo, que é outro grande empreendedor social, que transformou uma favela do Ceará, de Fortaleza, num conjunto habitacional organizado com um banco social, um banco que disponibiliza microcrédito às pessoas da região. Esse banco fomenta também a compra de bens de produção para que as pessoas possam abrir suas empresas, produzir produtos na comunidade, vender ali e dinamizar a economia do bairro. Hoje, o Banco Palmas já tem mais de 20 anos, mas no início daquele conjunto habitacional não existia nada ali. E o que o Joaquim Melo fez? Ele organizou as pessoas para pensarem a comunidade. Então foi a Associação Comunitária do Conjunto Palmeiras que pôde projetar o desenvolvimento do bairro. Como eles fizeram isso? Eles identificaram, primeiro, que existia 20 mil pessoas na região, que essas pessoas tinham seus salários, movimentavam mais de R$1 milhão, mas que aquele dinheiro não era gasto na comunidade, ou seja, existia uma evasão de divisas, o dinheiro era gasto todo em outros bairros, no centro da cidade, e isso empobrecia a comunidade. Quando eles pensaram em manter os recursos ali, em viabilizar o surgimento do banco e a partir dele investir em empresas na região, isso fomentou o comércio do bairro e isso melhorou a vida de todos, o emprego, a renda naquela região. Vocês podem ter mais informações sobre essas duas realidades, tanto do Grameen Bank como do Banco Palmas, na internet e em filmes. Tem um filme que chama Quem Se Importa e que mostra a história de vários empreendedores sociais. Mas o último caso que eu vou apresentar para vocês é um caso ainda em construção, de alguém que está gatinhando ainda nessa área, mas é o caso da nossa aluna Abidane Profeta,
que ela, desde o início da faculdade, ela tem essa vontade, essa gana de transformar a sua região. Ela mora lá no bairro Jardim Glória, que era o antigo Vila Arthur, ali na Várzea Grande, próximo ao Mapim. E ela sempre está levando os professores da universidade para fazer cursos na comunidade, oferecer cursos, oferecer palestra nas escolas do bairro. E ela já conseguiu organizar algumas instituições dentro do seu bairro, né? Então, a primeira organização que ela projetou foi conseguir, com várias mulheres que tinham feito um curso de corte e costura, coordenar uma associação para que elas pudessem construir, produzir ecobags e oferecer ao mercado. A outra empresa que ela construiu, que ela compra todos os insumos ali do próprio bairro, é a empresa Chioma, que ela mesma vai falar um pouco sobre essa empresa para vocês. Olá, meu nome é Abdani, eu sou formada em administração, estudante de contabilidade. Eu sempre desenvolvi uma paixão muito grande pelo empreendedorismo. E dentro da universidade eu me profissionalizei, busquei forma de fazer com que esse empreendedorismo se fortalecesse. E a área de empreendedorismo de impacto social foi uma paixão que desde o primeiro momento em que eu tive contato, eu me identifiquei muito com ela. Então, a partir desse momento, tudo que eu procuro desenvolver na área de empreendedorismo é com uma visão mais aprofundada em como gerar impacto social. Dentro dos empreendimentos que eu desenvolvo e que eu desenvolvi, temos a Chioma. A Chioma é uma marca de produtos naturais na área de cosmético. A gente desenvolve principalmente os sabonetes artesanais. Esses sabonetes são feitos, como o nome já diz, de forma artesanal, mas também com ingredientes naturais e principalmente de origem orgânica e de agricultura familiar. Quando eu iniciei esse trabalho, era basicamente para desenvolver cosméticos para uma de minhas filhas. Eu tenho uma filha que ela tem dermatite e eu tenho uma outra que é extremamente alérgica. Então, ela desenvolvia irritação por uma série de produtos, por uma série de cosméticos industrializados. E aí ela foi crescendo, com o passar do tempo ela foi sentindo necessidade de mais e mais produtos. E aí eu comecei a desenvolver, pesquisar desodorante, hidratante, shampoo e os sabonetes que eu já estava iniciando desde que ela era pequenininha, porque o sabonete industrializado dava muita alergia nela. E aí eu comecei a produção, já tem algum tempo, né? A minha família já produzia sabonete, sabão reciclado. Então, aí eu só aperfeiçoei, através de alguns cursos online, eu fiz, aí deu certo, uma amiga pediu, outra pediu, e nisso eu vi, né, a necessidade que as pessoas estavam tendo de buscar produtos que fosse natural, que tivesse um nível de alergia menor do que os que estão nas prateleiras do supermercado, que tivesse um preço acessível, que tivesse benefício, né, para além da pele, para o meio ambiente, porque assim, eu sempre, como eu gosto muito dessa área de empreendedorismo de impacto, eu sempre procuro olhar como eu posso estar desenvolvendo alguma coisa e gerar impacto positivo. E nisso nasceu a Chioma, né? Com essa demanda de um parente experimenta, dá para um amigo, outro experimenta, a linha de sabonetes começaram a crescer. E aí eu comecei a desenvolver sabonetes com argila, sabonete com ervas, sabonete com perfumes todos vindo de óleos essenciais, que são óleos 100% naturais, e buscando fornecedores que me dessem a garantia de que esses produtos eram de origem natural, né? E aí, dentro disso, eu fui desenvolvendo a Chioma. Hoje ela é uma empresa que tem uma série de produtos
naturais. Temos sabonete, shampoo, sabonetes em barra, uma série de sabonetes. Temos os desodorantes, pomadas e uma série de produtos. Todos esses produtos são desenvolvidos de forma artesanal e também acompanhado por profissionais. A gente sempre busca, no desenvolvimento desse produto, fornecedores dos nossos materiais locais. Como, por exemplo, esta pomada. Essa é uma pomada de alecrim. E aí, ela tem uma série de ingredientes, né? Esses ingredientes, a gente busca, principalmente, o fornecimento dele dentro da nossa comunidade. O alecrim, eu peço para um moço que mora perto do meu bairro, que eu sei que ele vende ervas, e eu sei que ele vai me trazer ervas orgânicas e ervas orgânicas. Então, por conhecer ele, por saber como ele já trabalha, ele já fornece ervas há muito tempo para minha família, foi um primeiro canal. Aí tem uma outra senhora que produz óleo de alecrim, óleo de mamona, de forma natural e artesanal, e a partir dessas pessoas eu fui desenvolvendo os produtos. Então, a gente sempre procura tá gerando um impacto dentro da minha comunidade, porque eu sempre busco tá concentrando os meus materiais aqui dentro, para que eu compre dos meus fornecedores, para que fique acessível para os próprios moradores adquirir. Então, hoje eu tenho vários moradores da minha comunidade que compram produtos artesanais, naturais, coisas que eles nem imaginavam que fosse acessível. Então, assim, a gente sabe que isso é um conhecimento muito antigo, vindo de pessoas de origem africana, porém, foram produtos que foram, com o tempo, se tornando elitizado e com um preço muito alto, que muitas vezes a nossa comunidade deixa de conhecer. Então, formatando a nossa empresa de uma forma que ela seja acessível, a gente está possibilitando essas pessoas terem o conhecimento de que esses produtos são benéficos, de que adquirindo esses produtos eles vão estar gerando renda dentro da nossa comunidade, e assim, e além disso, ter um produto de qualidade com preço acessível. Então, a Xioma preza muito por isso, né? É base para o nosso desenvolvimento, que o nosso produto seja acessível e que a gente tenha como base os ingredientes comprados dentro da nossa comunidade. Ah, mas e os que não tem? Os que não tem, a gente busca de fora, a gente busca de outros estados, de outras cidades, mas a gente sempre prioriza por ingredientes de comunidades, porque a gente compreende a importância de se ter esses produtos como também gerador de impacto aonde a gente desenvolve o nosso trabalho. Muito obrigada. Eu vou estar apresentando agora alguns dos nossos produtos. Os sabonetes são os nossos principais produtos. Aqui, nós temos o sabonete de argila preta, arroz, cenoura e mel, barbatimão, abacate, argila marrom e argila rosa. Temos mais sabonetes além desses, mas no momento é esse que a gente está apresentando. Temos também o shampoo. Esse shampoo, ele é vegano, natural e artesanal. Você pode reparar que as nossas embalagens são primordialmente de papel. Temos algumas embalagens de plásticos, mas a gente recebe todas as embalagens para o descarte correto. Esse aqui é o sabonete líquido facial. Esse é o óleo de rícino. Esse sabonete, ele é produzido totalmente dentro da nossa comunidade. Ele é o óleo de rícino com óleo de alecrim.
Temos as nossas pomadas naturais. Essa é a pomada de tanchagem, uma erva muito boa para inflamação, cicatrização. Esta é a pomada de babosa. Esta é a pomada de alecrim. E temos os nossos desodorantes. Esse desodorante é o desodorante em creme. Temos também o desodorante líquido. Temos as nossas ecopads. Ó. Essas ecopads são produzidas dentro da nossa comunidade por mulheres, tá? São todas produzidas aqui, uma mais bonita que a outra. Temos também as nossas bolsas terapêuticas, produzidas em tecido de algodão. Essas bolsas servem para tratamento de uma série de problemas. Produzida com ervas e pode ser aquecida ou congelada, dependendo do problema a ser tratado. E, além desses produtos, nós temos o shampoo em barra. O shampoo em barra é um produto que os cosméticos em barras são produtos inovadores, que estão tomando cada vez maior proporção no mercado, né? Ele está tendo mais aceitação com o passar do tempo. Qual que é por que esse produto está se fortalecendo? As pessoas estão tomando consciência do quão o plástico é prejudicial para o meio ambiente. Então, a gente está procurando o comércio, o cosmético, a indústria do cosmético consciente, compreendendo isso, está procurando trazer produtos que não utilizem embalagens plásticas. E esses produtos podem ser utilizados da mesma maneira que o shampoo líquido. Ele tem a mesma eficiência que o shampoo líquido. O shampoo sólido só não leva um ingrediente que o shampoo líquido leva, que é a água. Então, a gente tem a mesma concentração de produtos nele, ele tem uma maior durabilidade e ele não usa o plástico. Então, a tendência de um comércio consciente é que ele desenvolva cada vez mais produtos que utilizem menos plástico. E com essa consciência, a gente começou a produzir os sabonetes e também estaremos produzindo os condicionadores em todos sólidos. E temos também o sabão. Esse é o sabão para multiuso e esse é o sabão para lavar roupa. Todos esses sabões são ecológicos, eles são recicláveis. A gente utilizou óleo de cozinha usado para produzir esses sabonetes. Então, a gente está gerando um impacto ambiental e social com a produção de toda essa cadeia de produtos. Então, de modo geral, o empreendedor social é aquele empreendedor que ele pensa no negócio a partir de problemas reais. Então, ele pega a falta de acesso à saúde e pensa numa empresa para fornecer assistência, atendimento médico, consultas para aquela população. Ele pensa na falta de escola na região e ele pensa numa forma de trazer professores, de viabilizar uma escola para atender as pessoas daquela região. Então, sempre a ideia dele surge a partir de um problema real. No caso, já os negócios de impacto são negócios que são pensados também a partir da realidade local e da realidade que tem algum tipo de demanda, algum tipo de problema que não foi atendido, a falta de acesso a algum tipo de serviço ou produto, né? Então, como um exemplo, né, você vai numa região em que existe um déficit habitacional, as pessoas não têm habitação, ou então as casas precisam de reforma. Você pensa numa empresa que possa viabilizar essa reforma a um custo acessível para aquela população, ou que possa viabilizar essa habitação a um custo acessível para aquela população, de modo que as pessoas possam adquirir esses produtos a partir das suas próprias condições sociais. Então, o negócio social, ele funciona, ele é um negócio, mas ele tem uma finalidade
social, não só a finalidade do lucro, mas ele tem a intenção de solucionar um problema real, seja um problema ambiental, seja um problema social ou um problema econômico da região.